Em pé comigo, por favor. Abra sua Bíblia no livro dos Hebreus, ou aos Hebreus, capítulo 9, para a leitura do verso 27. Hebreus 9, 27. Você que está em casa, você pode compartilhar. Você já curtiu a nossa transmissão? É no Facebook que você está? Curta. É no YouTube que você está? Então, curta também. Escreva lá no chat, compartilhe essa transmissão. Torne essa transmissão uma bênção para além de você, alcançando outras pessoas. Hebreus 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, vamos ler o 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inclina os teus ouvidos para nós, para ouvires o nosso clamor, a nossa oração. Mas neste momento, somos nós que inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir. E oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Pela manhã, eu falei sobre o título Antes de Partir, e que trata de experiências de uma enfermeira australiana com pacientes terminais e os lamentos, os arrependimentos que a maioria desses pacientes demonstraram para essa enfermeira, material esse que gerou um livro, 5 arrependimentos antes de morrer. Um livro que está à disposição, quem desejar comprar e ler, muito interessante. E olhamos à luz da palavra de Deus, diante desses lamentos, como nós devemos reagir em nossa vida e decidir firmemente, diante da morte que nos aguarda, não sabemos como, morrermos um dia, mas morrermos vivendo e vivendo por Jesus. E agora à noite, pela manhã, antes de partir, agora à noite, depois de partir. Porque pode parecer estranho, mas em tudo na vida humana há um depois disso. O versículo diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A nossa vida é marcada por esse depois disso. A criança nasce e depois disso ela cresce. Depois disso ela vai para a escola. E depois disso ela vai para a faculdade. E depois disso ela faz uma pós-graduação. Depois disso ela faz um doutorado. Depois disso ela casa. Essa ordem é a ideal, né, pais? Essa é a ideal. Depois do doutorado, casa. Perfeito. Depois que casa, tem filhos. Depois disso, vai criar esses filhos. Aí eles vão ver o que é bom para tosse. E depois disso, esses filhos crescem, vão para a escola, para a faculdade, né? Arrumam um bom emprego depois do doutorado, casam. Depois disso, vêm os netos. Né? Depois disso, vem a velhice. Depois disso, em tese, depois disso, vem a morte. Porque pode-se morrer antes de tudo isso. Mas, em tese, de modo geral, a gente fica bem velhinho e morre. E depois da morte? Depois disso,
a Bíblia diz, vem o juízo. Não importa a cor da pele, não importa a classe social, não importa a sabedoria em relação à cultura, não importa. Não importam os títulos, não importa se é patrão, não importa se é empregado, não importa se é rei, não importa que é súdito. Todos nós, sem exceção, provamos na vida um depois disso. Quando lemos Eclesiastes capítulo 3, um capítulo que comumente é tido como o capítulo que fala a respeito do tempo. Há um tempo para todo propósito debaixo do sol, nos diz Salomão. Mas se nós lermos esse capítulo 3 do Eclesiastes com calma, nós chegaremos à conclusão que muito mais do que sobre o tempo, Eclesiastes capítulo 3 nos fala sobre a morte. As coisas vão acontecendo, vão sucedendo-se umas às outras. O tempo vai passando, estamos subjugados ao tempo, até que chega o tempo de morrer. E a Bíblia afirma que depois da morte não há aniquilação. Nada disso, não é depois que morreu, acabou. Não acabou. Aí é que começa. Não, a Bíblia não diz que depois da morte há uma reencarnação. Não há um versículo na Bíblia afirmando que nós teremos várias vidas nesta terra. Depois de morrermos, reencarnamos, e depois da outra morte, reencarnamos novamente. Não há nenhum texto na Bíblia. Se a Bíblia falasse isso, nós acreditaríamos, mas não há reencarnação depois da morte. O que a Bíblia diz é que há um juízo. Há um acerto de contas. Todo ser humano apresentar-se-á diante de Deus. E, regra geral, esse é um assunto que nós não gostamos de falar. Que história é essa de morte, pastor? Bate na madeira, pastor. Vira essa boca para lá, pastor. Não adianta. Todos nós estamos naquela fila, uma fila invisível da morte. E nenhum de nós sabe o número da nossa senha. Todos temos uma senha no colo, é uma senha pessoal e intransferível, mas nós não sabemos o momento em que essa senha vai ser chamada. Vai haver um dia em que, descrição minha, Deus vai dizer, Gabriel, chega aqui, puxa a senha. Ebenezer, manda buscar. Entende? Eu já disse que é como aquela maquininha que a gente recebe no shopping, lá e vai para a mesa esperar o prato ficar pronto. E aquele negócio pisca e apaga. E a gente fica de olho naquilo. Mas daqui a pouco, aquilo começa a piscar e tremer, não é assim? Vai haver um dia, na sua vida não, na minha vida, tá bom? Tá bom? Ficam mais tranquilos assim? Haverá um dia na minha vida, inocentes. Haverá um dia, viu, povo inocente? Que isso aqui vai... E Gabriel disse, ei, vamos, chegou a hora. Não tem como fugir. Aliás, um homem tentou, né? Por algum motivo ele ficou sabendo o dia da morte dele, e aí ele disse, eu vou escapar desse dia. Chegou o dia, ele passou uma máquina zero no cabelo, mudou de roupa, as roupas que ele usava, geralmente, mudou o estilo, ficou lá. Aí a morte chega. A morte chega e fica procurando. E ele está lá. E a morte olha no relógio, diz, mas rapaz, o encontro marcado, o camarada não vem? Eu não vou perder a viagem, não. Vou levar esse careca mesmo comigo. Né? Não tem como escapar. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Quantos de nós aqui estão preparados para isso? Para a morte? Conversa mórbida essa mensagem de hoje. Quantos?
Por exemplo, quantos têm um jazigo já comprado no cemitério, preparado? Porque tem gente que não tem aonde cair morto, porque não tem um lugar. Mas quantos já compraram sua casa própria? A maioria. Porque nós nos preparamos para a vida. Nós nos preparamos para viver, mas não nos preparamos para a morte. E essa questão é uma questão muito séria, porque essa semana pode ser a semana da minha morte. Inocentes, pode ser da minha. E será que nós estamos preparados? O que acontece depois da morte? A Bíblia diz: vem o juízo. E eu quero falar sobre isso. Porque eu e você vamos prestar contas a Deus pela maneira como vivemos nessa vida. Você pode não querer dar satisfações a ninguém, mas de Deus você não vai escapar. Romanos 14:12 diz que cada um de nós, humanidade, cada um de nós, dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Romanos 14:12. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, nos é dito que importa a nós que conhecemos a Deus, a nós que entregamos nossa vida a Jesus, importa que um dia compareçamos diante do tribunal de Cristo. Todos nós haveremos de nos apresentar diante de Deus. E a seguir vem o julgamento. A seguir vem o juízo. Há pessoas que vivem como se isso não fosse acontecer. Mas e depois disso? Todos nós temos um depois. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, o julgamento. Então, depois de partir, há um julgamento. Em primeiro lugar, nesse julgamento, a responsabilidade de todos será medida. Eu sei que há uma ideia no meio cristão que perdura por muito tempo, de que nós vamos nos apresentar diante de Deus e vai haver um projetor, assim como esse aqui, e vai mostrar tudo o que a gente fez. E todas as pessoas vão ver. Mas deixa eu tranquilizar você, se é que esse é o verbo certo. Não, é você e Deus. Mas isso não deve tranquilizar você. Porque, ainda assim, as nossas obras serão provadas e provadas pelo escrutínio, pelo fogo, pelo juízo de Deus. Deus nem vai perder tempo mostrando filminho. Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos, quanto às ações boas ou ruins, as ações que fizemos, os pensamentos, as palavras, as decisões, o nosso coração. Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Não à toa, o salmista orou e dizendo: Senhor, perdoa-me dos meus pecados ocultos, até dos pecados que eu cometo ou cometi, sem perceber que cometi, que o Senhor me perdoe. Talvez é uma oração que ajuda. Se eu fiz alguma coisa errada, meu Deus, que eu nem percebi, por favor, me perdoe. Deus sabe quem somos, Deus sabe o nosso coração. E se há algo que irmana toda a humanidade, que torna a raça humana irmãos em todos os tempos, é que nós somos pecadores, a Bíblia diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
E há, portanto, uma cadeia de fatos que ao longo da história foi se enrolando até, depois disso, a morte, depois disso, o juízo. Nós nascemos pecadores, nós pecamos porque somos pecadores, nós não somos pecadores porque pecamos, é porque somos pecadores, é que pecamos, é que falhamos, e mais do que nunca, essa é a grande razão para que nós andemos em humildade e andemos debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Nenhum ser humano pode se justificar. Aliás, Jesus descreve isso profeticamente em Mateus capítulo 7, dizendo que pessoas vão se apresentar diante desse dia do grande encontro com Deus e vão apresentar o seu currículo, vão apresentar as coisas que já fizeram, as coisas que já falaram, as coisas que realizaram. Mas a coisa do coração é o que pesa. E Jesus dirá, nunca vos conheci. Algumas dessas pessoas não são filhos, são religiosos, frequentadores de igreja, que fazem, mas esquecem de ser. Porque o reino de Deus, em primeiro lugar, é dos que são, para que depois façam. Porque nem todo mundo que faz é, mas todo mundo que é, faz. Frutifica, trabalha, realiza para a glória de Deus. Muita gente pensa, eu pequei, mas eu não sabia que isso era errado. Bem, a ignorância não nos absolve de nada. Não saber que é errado não nos absolve de absolutamente nada. Em Romanos, capítulo 14, capítulo 2, verso 14 e 15, a Bíblia diz que todo ser humano será julgado pelo que fez, sabendo ou não sabendo. O apóstolo Paulo diz nesses versículos que a consciência vai acusá-los. Porque no fundo, nós sabemos quando é errado. No fundo, nós sabemos que estamos transgredindo. Nós sabemos que estamos desobedecendo a Deus. A nossa consciência grita dentro de nós que estamos no caminho equivocado, que estamos no caminho errado. E essa consciência, nesse dia, vai bater forte e nos condenará. Jesus disse que a Bíblia nos condenará, quer nós saibamos dela ou não, a tenhamos lido ou não. Eu acho interessante. Eu vejo nas redes sociais crentes apoiando o pecado de outros crentes. Que Deus abençoe vocês. Mas a Bíblia diz que aquela atitude é pecado. Aquela atitude é transgressora diante de Deus. E amar pessoas não significa se coadunar com o pecado delas. Cuidado com isso. A palavra de Deus nos julgará, disse Jesus, neste dia. Muitas pessoas tiveram boas ações, mas tiveram motivações egoístas. Nesse dia do encontro, não adianta dizer, Senhor, eu fui pastor por tantos anos, eu preguei, olha eu lá ajudando, olha eu lá aconselhando. Deus verá a motivação do meu coração e julgará as minhas obras. Não há como correr, não há como fugir. É por isso que, como pastores, nós devemos guardar a palavra, ensinar a palavra, como a palavra é, e dizer ao povo de Deus, obedeçam a Cristo ou vocês vão sofrer. Obedeçam a palavra, não sejam coniventes com o pecado, nem o seu, nem dos outros. Honre a Deus, porque importa nos agradar a Deus e não aos homens. No final de tudo, será somente eu e Deus lá, prestando conta. Não vai ter amiguinho nenhum para me ajudar. Sou eu e Deus. Mas nesse julgamento, em segundo lugar, as manobras ou apelações serão negadas.
esse dia do grande encontro com Deus, depois de partirmos desta vida, o justo juiz, que conhece todas as coisas, não receberá nossas escusas, nossas desculpas, nossas justificativas. Hebreus capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz: e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Vai ter gente diante desse encontro dizendo assim: mas eu não fui tão mal assim. O irmão fulano foi pior do que eu. O meu vizinho, aquele lá sim, merecia toda a sorte de juízo da sua parte, Senhor. Mas uma conta rápida aqui. Se você pecar 3 pecados por dia, ou seja, em 24 horas, ao final de uma semana você vai ter pecado 21 vezes, 21 pecados. Pecado é tudo que a gente faz que desagrada a Deus. Essa é a definição mais simples, básica de pecado. Aquilo que fazemos e que desagrada a Deus. 21 pecados. Em um mês, 80 pecados. Sendo 3 por dia, hein? Em um ano, 1000 pecados. Se você chegar a viver 80, 90 anos, você chegaria diante de Deus, depois da morte, com 100.000 pecados. Eu nem sei hoje, eu não contei. Misericórdia, Senhor. Só pecando 3 por dia. Então não há ninguém que possa escapar do juízo de Deus. Não há artimanhas, não há datavênias. A gente está aprendendo essas linguagens, não é verdade? Certos indivíduos aí com muita moral para datavenha os outros e assuntos e essa coisa toda. Que advogado, irmãos, assumiria nossa causa diante de um cliente que tem 100.000 transgressões? Você já pensou nisso? Ninguém aceita esse caso. Esse aí está condenado e não tem apelação, não tem habeas corpus, não tem antecedente, sem antecedente, tem nada disso. Alguns diriam: mas eu nunca pedi ajuda a Deus para nada mesmo, por que é que eu pediria agora? Mas logo no primeiro segundo, depois da morte, o que haverá para muita gente é o clamor a Deus diante dos horrores da condenação eterna. Tendo ouvido o choro e o ranger de dentes do inferno. Lucas capítulo 13, verso 22. A Bíblia diz que será terrível. Por isso a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque no dia que chamarem a sua senha, será você Deus e o juízo. Mas em terceiro lugar, falando desse julgamento, nesse julgamento, o advogado de defesa será revelado, louvado seja Deus. E esse advogado jamais perdeu uma causa. Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus por Jesus. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 1 e verso 2, nos é dito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. E por que Jesus é a propiciação? Porque essa expressão propiciação quer dizer pagamento. Jesus é o pagamento pelo nosso pecado. João apresenta 2 facetas de Jesus neste versículo. A primeira
é que Jesus é advogado. A segunda é que Jesus é aquele que paga a dívida. Interessante. É um advogado que não recebe os honorários. É um advogado que dá de si, e literalmente ele deu a sua vida para pagar o preço pelos nossos pecados, e não só, nos diz a Bíblia, dos nossos, mas do mundo inteiro. E João 3,16, na parte final, diz: para quê? Para que todo aquele que nele, Jesus, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus defende e paga a dívida, e nos libera com o selo de justificados, de inocentados, diante do juiz. Ele é o advogado e é o pagamento da nossa dívida. Então alguns dirão: é isso, pastor. Não importa como eu viva. Não importa. Afinal de contas, Jesus vai me defender na hora desse dia de juízo. Tem duas coisas que eu quero pontuar. Se você não entregou a vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba, Jesus não será seu advogado no dia do juízo. Você pode ser até uma boa pessoa, pode ser um frequentador de igreja, mas isso não lhe livrará do juízo de Deus. Então Jesus precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador. Segundo, se Jesus já é o seu Senhor e Salvador, então você não vai pensar assim: eu vou viver do jeito que eu quiser, porque afinal de contas, no dia do juízo, Jesus vai me defender. Você precisa ler a sua Bíblia. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Permaneceremos no pecado para que a graça sobre nós seja abundante. O mesmo Paulo que pergunta já responde: de modo nenhum. A palavra de Deus diz, através do autor aos Hebreus, no capítulo 12, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se é salvo e vive chafurdado na lama do pecado, é bom você observar se realmente você é um salvo. Porque o salvo por Cristo Jesus tem o Espírito Santo dentro dele, e tendo o Espírito Santo dentro dele, tem a sua natureza mudada, transformada. E a nossa natureza não tem prazer na lama do pecado. Podemos cair lá, tropeçar e nos sujar, mas logo saímos de lá e clamamos o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Que história é essa de vivermos uma vida dúbia? Ou que história é essa de darmos vazão ao nosso coração pecaminoso? De deixarmos que a nossa carne nos domine? A nossa carne nos destruirá. Se você é um crente verdadeiro em Jesus, haverá uma nova vida aí dentro, e você andará, como mesmo Paulo diz no capítulo 6 de Romanos, em novidade de vida. Essa mensagem é única no mundo. Todas as religiões dizem: o transgressor tem que pagar a sua dívida. Estude o budismo, estude o hinduísmo, estude o espiritismo, só para citar religiões. E com todo respeito, cada um crê no que quer, mas eu não tenho obrigação de concordar. Eu me guio pela Santa Escritura. Veja o que esses postulados religiosos ensinam. É que você precisa reencarnar para pagar a sua dívida. A ideia de um substituto que paga a dívida do outro é puramente divina. Inclusive, irmãos, no meio evangélico, tem igrejas que pensam igual a esse povo.
Eu tenho que ser perfeito, senão eu não vou para o céu. Eu tenho que ser batizado, senão eu não vou para o céu. Eu não posso errar, senão eu não vou para o céu. Não vai mesmo, nunca, de jeito nenhum. Romanos 3,10, não há um justo nenhum sequer. Todos se desviaram. Por isso Deus mandou Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus revelou isso em toda a palavra. Esse advogado um dia vai se levantar e vai defender todo aquele que é lavado pelo seu sangue. Todo aquele terá a sua dívida diante de Deus arrancada. Lá no Éden, quando nossos pais pecaram, a palavra de Deus diz que Adão se viu nu, sua esposa nua, eles estavam envergonhados diante de Deus, e Deus providenciou para eles peles de animais. Ali o primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus para cobrir a vergonha e o pecado do ser humano. Deus podia ter feito surgir roupas rapidamente, mas ali ele já começou a prefigurar o sacrifício que haveria de ser feito na cruz do Calvário. Anos mais tarde, essa ideia de propiciação, de pagamento, foi apresentada lá no Egito, quando o povo, naquela noite, diante da última praga, a morte dos primogênitos, a fim de serem protegidos da morte que passaria por ali, eles sacrificaram cordeiros segundo a ordem de Deus. E pegaram o sangue daqueles cordeiros e untaram nos umbrais das portas de suas casas. E a Bíblia diz que todo aquele que tinha a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas de sua casa foram livres daquela praga que era a morte dos primogênitos. Aqueles cordeiros prefiguravam o sacrifício que Jesus haveria de fazer naquela cruz. Em Levítico capítulo 16, nos é apresentado o bode emissário ou bode expiatório, aquele animal sobre quem os restos do sacrifício eram amarrados e era solto no deserto. Aquele bode ia para longe do arraial, do acampamento do povo de Deus, simbolizando que os pecados foram levados para fora do povo de Deus, longe do povo de Deus. Aquele bode expiatório simboliza, prefigura o Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. E na plenitude dos tempos, veio Jesus. E em Jesus, ao vê-lo, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi levantado na cruz, vertendo o seu sangue, ofegante, ele disse: está consumado. É a palavra que dizia: está pago. Era a palavra que era dita quando alguém cumpria a sua pena. Você está livre agora. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso, vale a pena andar a segunda milha. Por isso, vale a pena não levar em conta as agressões dos outros. Por isso, vale a pena viver e trabalhar pelo reino de Deus. Por isso, vale a pena conviver com o povo de Deus. Por isso, vale a pena se doar, se dar, colocar dons e talentos a serviço do Mestre. Por isso, vale a pena viver. E por isso, vale a pena morrer. Deus providenciou o preço, porque somente Deus pode prover aquilo que o satisfaz. Nós não podemos, mas Deus pode. Por isso, em Romanos 3,20, nos é dito que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, mas pela lei vem o conhecimento do pecado.
E esse ato do advogado se levantar para nos defender e pagar o preço é um ato de amor. 1 de João 4,9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Agora, esse amor não ignora pecado. Deus não fecha os olhos para o pecado em nome de seu amor. Não, não é assim. Deus ama, mas os seus olhos de justiça estão sobre toda a carne, sobre todo ser humano, sobre todos nós. Mas ele olha para alguns que creram e vem a marca do Cordeiro. Vem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pecados não são arrancados da vida de alguém sem que este alguém creia no sacrifício de Cristo, feito no Calvário, por amor a Ele. E 1 de João 7 diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso, depois de partir, vem o juízo. Mas se temos Jesus, nós já fomos justificados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se é salvo, não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Não tem prazer na carne, tem prazer nas coisas do Espírito. A grande questão que se levanta nessa noite é: você está preparado? A fila invisível da morte está andando. Pessoas próximas a nós já partiram. Ela é uma realidade, essa fila. Mas você está preparado, você está pronto? Ou você está preocupado? Ou há medo em seu coração? Volte seus olhos para Jesus. Ponha a sua vida nas mãos de Jesus. Ponha a sua vida em ordem com Deus. E se Cristo não é o seu Salvador, entregue sua vida a Jesus hoje. Você notou que eu não falei que é a Igreja Batista que salva, porque ela não salva mesmo. E nenhuma outra tem poder para salvar, mas Jesus tem. E Jesus quer, e Jesus pode salvar. É só você crer, entregar a sua vida a Ele como seu Senhor e Salvador. Você podia orar comigo agora? Você podia falar com Deus agora? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei por que caminhos você tem andado. Eu não sei como é que está o seu coração e a sua vida com Deus. Mas depois de partir, você está pronto mesmo? Porque Deus vai cobrar, a começar de mim. É muito importante que você esteja coberto e que você tenha o que entregar a Jesus, fruto de boas e verdadeiras obras. Aquelas que Deus preparou de antemão e revelou em sua palavra para que nós andássemos nelas. Há algum crente em Jesus aqui que diz: pastor, eu quero agradar mais a meu Senhor. Eu quero andar mais perto desse Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, eu já sou um crente em Jesus, mas eu quero mais de Jesus e menos de mim. Há mais alguém assim? Faça um sinal, amém,
No coral, pessoas assim, amém. Na galeria, pessoas assim, mais de Cristo, menos de mim. Agora alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Jesus, você ouviu nesta noite que Cristo é a salvação, Jesus é a única esperança. E você quer nessa noite entregar sua vida a Jesus para perdão dos seus pecados e certeza de uma vida eterna com Deus. Não é religião, é Jesus. E você diz: pastor, eu entendi que eu sou pecador, que todos pecaram, mas eu entendi que eu preciso de Jesus. Eis aqui minha mão. Alguém? Faça o sinal, nós vamos orar por você. Eu quero ter certeza da minha salvação. Há alguém assim? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante sua mão, deixa eu ver. Há alguém assim? Deus abençoe. Há alguém assim? Mais alguém assim? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Há mais alguém? Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Eu quero Cristo na minha história. Eu quero Jesus na minha vida. Há mais alguém? Obrigado, Senhor, porque vidas foram tocadas, porque vidas atenderam à Tua voz, à Tua palavra. Meu Deus, neste momento, nós vamos cantar um hino e convidar as pessoas a chegarem à frente, que nós queremos orar por elas. Ó Deus, se há mais alguém aqui sem Cristo, que essa pessoa não fique onde está, mas que ela saia do seu lugar entregando toda a sua vida a Jesus. Se alguém é teu filho aqui, meu Deus, não levantou a mão, mas sentiu a necessidade de estar mais perto de Jesus, de ter mais de Ti em sua vida, que venha à frente também. Nós vamos orar por todos, para a Tua glória, e em nome de nosso advogado, de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus, nós oramos. Amém. Vamos ficar